gente está aqui fazendo hoje a oficina de pau a pique. Pau a pique é uma técnica de construção com terra milenar, já tem datação de pau a pique de mais de 2000 anos. Então ela é uma técnica tradicional, muito diferente do que as pessoas pensam, que o concreto armado é tradicional e o pau a pique, né, a construção com terra seria alternativa, e não é. Na verdade, o tradicional é o que tem mais justificativa e período histórico de construção, que são as construções com terra. O pau a pique, ele é basicamente uma malha que pode ser feita de madeira ou de bambu, amarrada com cipó tradicionalmente. Aqui a gente está fazendo ela pregoada numa estrutura. O pau a pique é uma parede que a gente chama de parede de vedação ou parede de fechamento, ou seja, ele não é estrutural. Ele por si só não aguenta o peso da estrutura, do telhado, do segundo andar. Então o pau a pique ele vem entre pilares e a gente faz uma malha de madeira que eles estão preparando ali em cima, entre aqueles pilares, para que essa malha de madeira possa receber o barreamento. O pau a pique ele é feito em camadas, então a primeira camada é um barreamento inicial que a gente prefere que a terra tenha em torno de 40% de argila ou argila suficiente para dar liga e o restante de areia para impedir que as argilas se movimentem muito e gerem trincas na parede. Apesar disso, essa primeira camada ela pode ter mais trinca porque é uma primeira camada. Então depois a gente vem com as camadas subsequentes de reboco, emboço, para deixar a parede lisinha, sem fresta, sem buraco. Tem gente que acha que o pau a pique é casa de barbeiro, inclusive o de Chagas, que em áreas endêmicas. Mas isso não é verdade, porque o barbeiro ele escolhe buraco para morar e não é necessariamente a parede de terra. Então se tiver uma parede de tijolo convencional, o barbeiro também vai morar ali porque tem buracos e não foi feito o reboco adequadamente. Por isso, o pau a pique precisa da primeira camada, que normalmente ele vai trincar mesmo colocando palha ou areia, porque o coeficiente de dilatação da malha de bambu e de madeira é diferente do barro. Então eles vão trabalhar de forma diferente, vai gerar aquelas trincas que na sequência a gente vai tampando com os outros rebocos. O serviço hoje foi dividido em grupos, então é muito importante quando a gente está fazendo em forma de mutirão ou de forma pedagógica, igual é o curso aqui, dividir em grupos. Os grupos ficaram responsáveis, um grupo para montar a malha do pau a pique, que é onde a estrutura onde vai receber o barreamento. Outro grupo está misturando uma amostra de terra, essa amostra de terra com teor de umidade ótimo, né, o adequado para a técnica, que é uma terra mais plástica, misturada com palha e outra sem palha, para a gente ver o desempenho delas. A palha também impede que a terra trinque. Por quê? Porque a palha impede que as argilas se expandam muito e se retraiam muito quando perde água. Então a palha é um material muito bom, mais natural, não gasta tanto aporte financeiro igual você comprar areia, que cumpre a mesma função. Apesar que a areia também tem a função de resistência, mas como o pau a pique não é estrutural, não precisa de ter força de esmagamento para ele resistir a isso, a palha funciona muito bem. Então a gente dividiu os grupos para fazendo assim, cada grupo tem uma amostra de terra diferente, que vai misturar com palha para a gente ver o desempenho. Outro grupo está fazendo a malha de pau a pique e tem um outro grupo, um terceiro grupo, que está fazendo algumas formas de adobe, que são aqueles tijolos de barro seco ao sol, para que a gente possa testar também a massa do adobe para a próxima tarefa, né, para a próxima oficina, que vai ser fazer os adobes. Hoje a gente está na segunda aula prática do curso Biorreconstrução. O curso tem a parte teórica, que é feita pela plataforma Hotmart. Foi contratada para a realização desses professores contratados, foi da Biohabitat, o Bruno e o Flávio. O curso está caminhando maravilhosamente bem e a condução deles é uma condução muito mais profunda do que eu imaginava, no sentido de olhar não só para a técnica é uma ferramenta, mas para realmente importa na bioconstrução, que é realmente a bioconstrução, não é só a técnica da construção com barro, está além disso.
desde o planejamento, no pensamento de como aquele tipo de construção vai trazer um conforto, vai trazer um benefício para o ser e para o planeta. Então está sendo a integração entre os participantes, a forma da condução muito vivencial, muito humanizada, né? Eles trazem, por exemplo, explicando como é a Terra, os diferentes tipos, trazendo pela própria vivência do corpo junto com os alunos, né? Eu acho que a coisa que é interessante, isso fica na sua memória, né? Você não apenas vê ou lê no livro ou no curso, mas quando você vivencia isso junto com o corpo, nas experiências de como eles têm feito a condução, isso você não esquece mais, então essa coisa fica, né? Então eu achei fantástico, assim, então super feliz de estar participando e estar vivenciando tudo isso aqui. Boa tarde, meu nome é Alexandre, sou morador aqui de Brumadinho, Córrego Ferreira. Estou participando do curso aí, né, de bioconstrução do Biohabitat. Estou gostando muito do curso, muito interessante ver essas outras possibilidades, né, de construção, sem ser essa com o tijolo tradicional, as técnicas mais ecológicas, né. O Flávio e o Bruno passam uma segurança muito grande, né? Eles têm um conhecimento bem aprofundado das técnicas, dos macetes, né? De que costuma dar errado, né? Os principais problemas. Então vão passando essa bagagem de experiência aí pra gente com muita segurança. Eu pessoalmente não pretendo, assim, eu mesmo construir, né? Fazer construção executar mesmo a obra, mas fiquei muito interessado em ter uma casa mais ecológica e eu acho que tendo conhecimento das técnicas a gente pode ter uma liberdade maior para escolher, para optar, né, e para chamar uma turma aí para construir uma casa com menos impacto, mais ecológica, com mais harmonia com o meio ambiente. É isso aí. Na primeira parte, né, da oficina hoje, antes de começar essa parte de pau a pique que o Flávio está explicando, a gente também teve uma parte teórica de ensinar as pessoas como que a Terra funciona. Que a Terra é dividida em 4 partículas, né, pedregulho, areia, silt e argila, que a gente tira o pedregulho, né, e a gente está trabalhando com 3 partículas, que é a areia, o silt e a argila. Explicamos o desempenho de cada uma delas, né, que a areia traz a resistência, que ela não interage com a água. O silt interage menos com a água, um pouquinho com a água, mas ele serve para preencher os espaços vazios. E a argila é um elemento fundamental à existência dele, porque ela interage muito com a água e é o que vai dar liga em tudo. Por isso que tem essas proporções que o Flávio estava explicando anteriormente. E a gente precisa de encontrar o caminho disso. E hoje a gente fez uma brincadeira, entre aspas, com o pessoal, onde a gente fez uma espécie de teatrinho, onde cada um representava uma dessas partículas. Então o pessoal mais pesadinho era a areia, o pessoal menorzinho era a argila e as pessoas de médio porte estavam representando o silt, e a gente fez uma dinâmica onde a gente simulou o grupo de pessoas como se fosse um bloco de terra e como que a estabilização funciona, onde cada um representava o comportamento da partícula. Então as pessoas que representavam a argila, eles iam colando as outras partículas, eles tinham um comportamento mais dinâmico. As pessoas que representavam a areia, elas tinham uma função de dar estabilidade, e no final a gente mostra como que isso faz com que a terra se transforme num bloco coeso e dando eficiência para virar um tijolo, virar uma parede, virar uma estrutura, transformar em matéria-prima de obra de fato. Meu nome é Juliana, eu moro na comunidade de Rodrigues, aqui em Brumadinho. Sempre gostei muito de bioconstrução, de tudo relacionado à natureza. E quando tive essa oportunidade desse curso, vim para fazer e assim, superou minhas expectativas.
Todas as aulas são maravilhosas, a didática dos meninos é muito boa, do Biohabitat, né? E assim, todas as dúvidas eles respondem, o máximo que pode, eles ajudam a gente. Todas as aulas são muito leves, são muito tranquilas e a gente consegue entender tudo de forma bem clara. Superou minhas expectativas o curso e pretendo aplicar isso em várias coisas na minha vida, na minha casa e tudo mais. Essa parte aqui, então, é a parte principal do Power Pick. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, a gente tem que pegar um monte de terra aqui, ó, e entender se ele está com a umidade correta. Ó, ele não está escorrendo, ele está ficando firme e não está escorrendo pela mão. Então, tá uma umidade boa. Inclusive, essa umidade, ela permite que a gente consiga subir muita altura na parede sem ela ficar dando de banda para cá. Porque esse espaço de 10, se ela tiver muito úmida, mais do que o estado plástico que é viscoso, se eu coloco ela aqui e ela não está com a umidade adequada, ela começa a perder a própria forma, não aguentar o próprio peso e começa a escorrer para o lado. E aqui, ó, a gente tem que fazer o cobrimento da madeira com, no máximo ali, 2 centímetros, 1,5 centímetros, porque depois ainda vem reboco por fora, senão o cobrimento fica muito grande. O peso do cobrimento acaba soltando as placas do barro, tá? Outra coisa importante, colocou, amassou para ela grudar, não fica depois... Porque cada movimento que eu faço, ela vai e volta. Aí ela pode começar a descolar. Então colocou, e se eu alisar muito, a camada do reboco vai vir uma coisa lisa, eu vou ter que depois frisar ele. Então ela fica mesmo irregular. É claro que eu posso tirar um pouco da irregularidade que fica assim, mas sempre deixando ela áspera assim com a mão, ó, tá? Pra gente conseguir depois vir com as próximas camadas. Essa camada vai trincar. É assim que ele trabalha, porque isso aqui tem um coeficiente de dilatação e retração diferente do barro. Então ele vai trincar. E o barbeiro não mora em parede de terra, ele mora em buraco. Então se eu faço uma parede de tijolo cerâmico convencional e não reboco adequadamente, o barbeiro vai procurar o buraco. Então em áreas endêmicas, isso historicamente as casas só eram de terra. Então se vinculou barbeiro de Chagas em casa de terra, mas não é verdade. O barbeiro não tem uma anteninha e fala assim, ah, aquela ali é de terra, essa aqui é... Ele vai atrás do esconderijo para morar, tá? Então a gente considera que o Power Pick vai ter essas primeiras camadas que vão trincar e a gente tem que fazer as camadas subsequentes para tampar os buracos, para não dar espaço para nenhum inseto, que seja o barbeiro ou não, ficar morando ali e também ficar aquele aspecto de casa que não está bem acabada. Essa dimensão aqui, a gente pode fazer uma malha de várias maneiras. Aqui a gente fez uma ripa paralela à outra, mas pode ser intercalada. Uma ripa paralela à outra fica mais fácil a execução, porque você cria uns caixotinhos com amparo sempre dos dois lados, para você vir fazendo aí o barreamento da primeira camada. Importante não dar um espaçamento muito grande para esse barro não ter que ficar sendo empilhado sem estrutura, por muita altura, e aí ele começa também a poder querer sair do prumo e ser esmagado pelo peso próprio e sair do aprumo da parede, aí começa a ter uma instabilidade geométrica. Essa técnica, ela tem vários nomes. Taipa de mão, por quê? Porque isso aqui serve como se fosse um taipau, que é uma forma para ela. Pau a pique, esses são os pau a piques, que eles ficam a prumo, a pique do sol, que são estruturas secundárias aos pilares, aonde a malha fica entre os pilares, por isso que ela não é estrutural, porque tem um pilar estruturando. Ou taipa de supapo, por quê? Porque nos buraquinhos que fica assim, ó, eu posso dar um supapo, ó. Olha lá, ó, tá vendo, ó? Outro detalhe, gente, aqui é a camada inicial que depois vem com a camada de reboco. Então se eu ficar deixando buraquinho assim, ó, o que nós vamos fazer depois na hora do reboco? Gastar muita massa e muito tempo. Então a gente tem que vir já deixando isso aqui preparado para um reboco mais simples e mais fácil. Porque a massa de reboco vem com mais areia, mais estabilizante.
e é uma massa muito mais delicada de fazer. Se eu ficar deixando espaço ali, ó, depois nós vamos ter muito mais trabalho. Então vamos fazer a coisa, né, assim, bem lúdica e tudo, curtindo, mas preocupando para não deixar muito irregular, porque senão depois nós mesmos que vamos ter que fazer essa parte ou jogar para a equipe do reboco, né, caso de uma obra maior, ela vai ter que se virar com isso. O mais importante, numa hora que você vai usar técnicas de construção tradicional, que hoje são classificadas também como técnicas de construção ecológica ou bioconstrução, porque tem um impacto ambiental muito pequeno, é dar atenção para o planejamento e projeto. Quando a gente projeta e planeja o uso da técnica de maneira correta dentro do global de uma obra, você tem uma eficiência máxima daquela técnica. Qualquer tipo de técnica, seja um concreto armado, uma estrutura metálica, se você não projetar ela para acontecer no momento certo, da maneira correta na obra, vai dar patologias. Então o problema maior é usar a técnica sem o conhecimento. E é isso que a gente está passando para o grupo hoje. Cada pessoa está vivenciando isso nas diferentes partes desse processo construtivo com o pau a pique e das formas de adobe, para conseguir entender qual que é o processo de execução de uma parede de pau a pique, de uma parede de adobe, como é que é o comportamento da terra, a granulometria, a trabalhabilidade das partículas da terra, para depois ter autonomia de fazer um projeto, um planejamento adequado para uma obra de um cliente, para a sua própria casa. É claro que isso aqui é uma oficina, né? Precisa de mais informações, e aqui a gente está dando essa oficina junto, vinculado a uma parte de curso à distância, um curso online que vai capacitar, entregar mais conteúdo para essas pessoas terem um aprendizado bem reforçado, um aprendizado bem robusto, para saírem daqui tendo novas perspectivas do que é agregar valor num material que é super abundante, transformando ele numa parede. Então isso também é super interessante, porque a terra é muito abundante na maioria das partes do mundo inteiro, até na floresta amazônica a gente tem essa possibilidade, a gente já trabalhou lá, para que a gente possa ter um impacto menor, porque a terra você não precisa de transporte, você pega ela no mesmo lugar, na sua região, então não tem CO2 no transporte e no consumo de combustível fóssil. Você não centraliza a extração da matéria-prima numa grande jazida de argila, por exemplo, cada um pode extrair ali no seu próprio local. Então essas são as condicionantes que trazem um conforto ambiental térmico e também um menor impacto ambiental por esses motivos que eu acabei de falar. Então é uma técnica que vale a pena todo mundo conhecer, que quer ter sua casa, né, dos sonhos, ou seu empreendimento sustentável, ou até mesmo trabalhar nessa área que é um mercado que cresce cada dia mais. Não querendo não, eu vou dar vocês, né?